Boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. Quase 2 milhões de portugueses estão em risco de pobreza. É um quinto do total da população. A tendência piorou para crianças e jovens até aos 20 anos e melhorou ligeiramente para maiores de 65 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, há também um fenómeno que tem piorado com a crise: os novos pobres. 500 mil famílias têm rendimentos, mas não ganham o suficiente para viver acima do limiar de pobreza. Como sempre, nesta Assembleia Geral, queremos saber a sua opinião e contamos com a sua participação. Considera que a pobreza tem piorado em Portugal nos últimos anos ou, pelo contrário, no seu entender, o país já foi muito mais pobre? Como interpreta estes números do Instituto Nacional de Estatística? É uma tendência temporária devido à crise, na sua opinião, ou não há recuperação possível? É possível, no seu entender, conciliar a austeridade com apoios sociais? São algumas questões para as quais gostaríamos de saber a sua opinião e que vamos também tentar responder com a ajuda do nosso convidado. Antes disso, vamos olhar então para este estudo do INE, que foi divulgado esta semana. Um quinto da população portuguesa está em risco de pobreza. Cerca de 500 mil famílias têm rendimentos, mas não ganham o suficiente para viver. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, houve um aumento recorde da pobreza em Portugal em 2012. O risco de pobreza avançou 0,8 pontos percentuais em 2012 e atingiu perto de 19% da população. Esta é a maior subida da série, iniciada em 2003. A taxa representa o maior valor desde 2005, mas até pode não refletir a situação real devido à descida dos rendimentos com a crise. Os dados provisórios do INE são significativamente piores se tiverem por base o valor do limiar da pobreza de 2009. Nesse caso, o risco de pobreza cresce para 24,7% dos residentes em Portugal. A linha de pobreza corresponde a 60% da mediana dos rendimentos líquidos. Em 2009, era cerca de 434 euros por mês. Atualmente, está em menos de 410 euros por mês. Esta redução levou o INE a publicar a taxa de pobreza ancorada em 2009. Em 2010 e 2011, a taxa de pobreza praticamente não sofreu alterações. O agravamento verificado em 2012 reflete o impacto das políticas de austeridade iniciadas em 2010. Carlos Farinha Rodrigues, professor do ISEG e especialista em desigualdades, teme que a situação tenha piorado ainda mais no ano passado. Apesar de estarem a diminuir, os apoios sociais do Estado assumem um papel importante no combate à pobreza e o Governo assegura que está empenhado na redução das desigualdades. Teremos de proteger e elevar os rendimentos mais baixos dos portugueses, que não podem dispensar os apoios sociais. Teremos de reduzir as desigualdades e as injustiças sociais. No contexto de emergência dos 3 últimos anos, as dificuldades e as restrições muito apertadas a que ficámos sujeitos não nos permitiu olhar para as políticas sociais com o alcance que será possível de ora avante. Mas ainda assim, o objetivo de proteção e de aumento real dos rendimentos mais baixos foi conseguido. Num tempo de recursos muito escassos, quisemos garantir que os membros mais desfavorecidos da nossa sociedade não seriam ignorados. Fizemos essa escolha deliberadamente. O risco de pobreza entre os empregados subiu de 9,9% em 2011 para 10,5% em 2012, o que significa que há quase meio milhão de empregados em risco de pobreza. As taxas de risco são idênticas entre homens e mulheres. Entre os desempregados, o risco de pobreza atinge os 40,2%, um aumento de 1,9 pontos percentuais face ao ano anterior. O risco de pobreza caiu entre a população com mais de 65 anos, mas subiu para 22,5% entre as famílias com crianças. E para participar num programa Assembleia Geral de hoje, basta fazer o habitual, que é ligar o número do telefone, que vai agora aparecer no ecrã do seu televisor, 213236898, e responder à pergunta: há mais pobreza em Portugal? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, enviar um e-mail para assembleia.geral@economico.pt ou então deixar a sua opinião na página do Diário Económico no Facebook.
Ao longo do programa está também a decorrer uma votação no site do Económico, em www.económico.pt, e em resposta à pergunta se acha que há mais pobreza em Portugal, poderá escolher sim ou não e no final do programa dar-lhe-emos o resultado desta votação. Em estúdio neste Assembleia Geral, para ajudar a analisar estes dados do Instituto Nacional de Estatística e também para analisar os comentários dos telespectadores, está Carlos Paz, economista. Olá, muito boa tarde, obrigada pela sua presença já habitual na Assembleia Geral à quarta-feira. Carlos Paz, como ouvimos, os dados do INE, o risco de pobreza atinge 1/5 da população portuguesa, mas se até for tido em conta o limiar de pobreza de 2009, até atinge mais, atinge 1/4 da população portuguesa, que são quase 25%. Podemos dizer que há uma consequência direta com a crise? Claro. Só há consequência direta com a crise. E já agora podemos começar exatamente por esse tema e serve um bocadinho para explicar às pessoas que ouvem este tipo de notícia e não conseguem interpretar o que é esta história de serem 20% ou 25% os que estão no limiar da pobreza. Muito simplesmente o método que o INE utiliza é um método internacional e, portanto, é um método aceito. O método que o INE utiliza é um método muito simples. O que diz é todas as pessoas que tiverem um rendimento 60% abaixo da mediana dos rendimentos, a mediana dos rendimentos é o número mais comum nos rendimentos. Todas as pessoas que estiverem abaixo desse valor estão no limiar da pobreza, é o que diz. O que aconteceu de 2009 para 2011? Essa mediana caiu muito porque os salários caíram muito e porque houve muitos cortes nas pensões e porque houve muitos aumentos de impostos. Portanto, o rendimento disponível ficou muito pequeno. Como o rendimento disponível encolheu, o que acontece é que a mediana caiu. Caindo a mediana, cai também a tal barreira dos pobres, ou seja, alguém que em 2011 era considerado, em 2009, era considerado pobre, em 2011 pode não ser, porque a média baixou. E portanto, por isso é que dá os tais 20%. O que o INE fez a seguir foi um ato bem feito, que é dizer assim, então vamos pegar no de 2009, atualizá-lo com a inflação e comparar agora com este. E quando se compara com este, dá então os tais 25%. Seja no 20, fundo, seja o valor mais próximo da realidade são os 25%. São os 25, são. O problema principal quer dizer, o raciocínio que subjaz ao modelo é, como todos empobreceram, só é muito pobre realmente quem está muito abaixo. E dá os tais 20%. Agora, estamos a brincar com números, porque seja 20%, seja 25%, estamos à beira de uma catástrofe social. E é bom termos isso diretamente na cabeça. Estamos à beira de uma catástrofe social. Ter 25% de pobreza ou 20% é indiferente. Um país europeu e desenvolvido? Não é um país europeu desenvolvido. Peço desculpa, não é. Com estes dados, não é um país europeu desenvolvido. É um país pobre de terceiro mundo. Quando diz que estamos à beira de uma catástrofe social, interpreta então que estes dados têm vindo a piorar desde 2009, que a tendência é para piorar. A tendência foi de melhoria no início deste século e a partir de 2005, 2006 começou a estabilizar e é para piorar de 2010 em diante. Portanto, se já começou a piorar em 2005, 2006, não podemos atribuir diretamente... Estabilizou nessa altura. Em 2005, 2006. E começou a cair a partir de 2009, 2010. E a partir de, portanto, em plena crise, e é normal, em plena crise a pobreza aumenta. Não pode aumentar para estes... Não pode ser. Estes números não podem ser. Não faz o menor sentido, quer dizer, eu nestes últimos dias tenho andado mal disposto com este tema, principalmente porque cada vez que a gente ouve alguém falar na televisão parece que começou o Campeonato Nacional do Disparate, ou seja, quem é que diz o disparate maior que o outro. E começou o Dr. Luís Montenegro a dizer que o país está muito melhor, as pessoas é que estão piores, e acabou agora o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que a nossa aposta é nos pobrezinhos e no social. É mentira, com estes números é mentira. O Primeiro-Ministro, como ouvimos agora, acabou aquela declaração a dizer a proteção dos rendimentos mais baixos foi conseguida e foi uma opção do Governo. Parece-lhe que foi conseguida? Não, quer dizer, eu não sei que relatório é que ele leu. O do INE diz-lhe que não. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, para dizer essa frase, não disse à toa. Leu em qualquer lado. Ou os seus assessores e prepararam-lhe o discurso. Agora, a verdade é que basta olhar para o relatório do INE e dizer não é verdade. Não é verdade, não estão protegidos. Antes, pelo contrário. E o mais grave destes números todos, há aqui dois temas, e a gente pode ir desenvolvendo ao longo do programa, mas há aqui dois temas escondidos nestes números todos, que são muito mais preocupantes do que o número em si. E eu vou dizer os dois. O primeiro
10%, e repito, 10%, é 1 em cada 10, das pessoas que trabalham e têm emprego, portanto, têm emprego, levantam-se de manhã, vão para o trabalho, trabalham o dia todo, regressam a casa, 10% destes recebem o ordenado, não têm ordenado em atraso, portanto, recebem o ordenado, 10% destes estão no limiar da pobreza. Ou seja, neste momento estamos puro país... ter emprego não é garantia de Isso ter é condições de vida. Puro país de terceiro mundo. É puro país de terceiro mundo, é subemprego puro. Ou seja, a pessoa que trabalha o seu dia todo, levanta-se de madrugada, vai para os transportes públicos, faz o seu dia de trabalho, regressa nos transportes públicos para chegar a casa às tantas da noite e se ir deitar para no dia seguinte repetir igual. Quando chegar ao fim do mês, está pobre. O ordenado não chega para viver. Não pode ser. Peço desculpa, não pode ser. É possível aferir pelos dados do INE há quanto tempo é que existe esta tendência? Ou se é uma tendência recente? 2009 para a frente, sempre. Esta do emprego é 2009 para a frente. E não pode ser. Quer dizer, digo-lhe o outro número que está escondido aí. Há um primeiro que é este. E há um outro número que está escondido no relatório do INE. Não está escondido, quer dizer, não vem nas notícias à primeira. Mas é preciso descodificar. É preciso ler o relatório para o perceber. Toda a gente hoje em dia, e a gente ouve muito falar disso, protesta por alguns dos apoios sociais que são excessivos. Aliás, um dos partidos que está no governo, o CDS-PP, fez grande parte da sua campanha eleitoral contra o rendimento social de inserção, contra os desempregados que preferem receber o subsídio de desemprego em vez de trabalhar. Isto eram as coisas que se diziam em campanha eleitoral. A verdade é que o que o INE veio provar é uma coisa muito simples neste relatório. 10% das pessoas que trabalham já são pobres. Mas pior, se tirarmos as transferências, ou seja, e também é o INE que o diz, se tirarmos as transferências, ou seja, se não contarmos com o RSI, das crianças, não me lembro agora, o subsídio das crianças, o de subsídio de desemprego, portanto, se descontarmos essas... O Bolsa Família. Bolsa Família, exatamente. Se descontarmos essas transferências, esse número sobe de 10 para 25. Ou seja, quando alguém se põe a dizer que há que acabar com o Estado Social e o Estado Social custa muito dinheiro... E se fosse em 2012, Carlos, permita-me acrescentar, subia de 18 para 46. Exatamente. E, portanto, a questão é, não podemos continuar com este discurso de que o Estado Social é muito caro, de que custa muito dinheiro, de que não podemos gastar este dinheiro todo. Não podemos continuar. Significa atirar de 10 para 15, para 25, portanto, mais 15% de pessoas para a pobreza. E pior, se a isso descontássemos o efeito das pensões e reformas, esse número subia para 49%. 49% são metade dos portugueses. Ou seja, eu digo que estão escondidos no meio do relatório, é preciso lê-lo para perceber, mas de facto é metade dos portugueses na pobreza. Epá, não pode ser, peço desculpa, não é um país de terceiro mundo, não serve. Este modelo não serve. É a conclusão que temos de tirar. Lendo o relatório do INE, a conclusão final, não está lá a frase escrita, mas a conclusão final é: este modelo não serve, temos que mudar. Carlos, e começando então a descodificar o resto dos números, quando o relatório diz que o maior aumento do risco de pobreza atingiu o pico em 2012, parece que isto é uma consequência direta das políticas que têm sido seguidas, estas políticas de austeridade e de consolidação orçamental. Isto porque 2012 foi também o ano, logo a seguir a termos pedido ajuda externa, e o ano em que algumas medidas de austeridade começaram a entrar em vigor. Claro. Vamos lá ver, há aqui dois temas que podemos julgá-los em conjunto. O primeiro é, claramente, a crise financeira que começa em 2007, passa para a economia em 2008, provocou uma queda económica. Sim, quedas económicas significam aumento de desemprego significa aumento de pobreza. Portanto, não havia nada a fazer neste processo. É um comboio em movimento que há que travá-lo, mas custa a travar. E o que esta política de austeridade definida com a Troika fez não foi travar o comboio, foi acelerar o comboio, foi andar mais depressa. Portanto, vamos mais depressa cavar o buraco. E vamos mais depressa cavar o buraco significa vamos mais depressa para o abismo. E os números são mesmo estes. A gente olha e diz neste momento 1/4 da população é pobre. Epá, não faz sentido. É matar o doente em vez de o curar. Uma em cada 4 pessoas que nos cruzamos na rua. Não tem lógica, não faz sentido. Isto é típico do terceiro mundo, não é de um país do primeiro mundo. Sim, é verdade que a crise económica teve o seu efeito, sim, ninguém o pode negar, mas é mais verdade ainda que a austeridade aumentou este fosso. Era um buraco e a gente aumentou o buraco ainda mais.
Portanto, de alguma forma, e seguindo esse raciocínio, esta tendência acaba por provar que as medidas tomadas pelo Governo estão, de facto, a empobrecer o país. Sim, vamos lá ver. As medidas tomadas pelo Governo e pela Troika também nunca foram para enriquecer o país. Vamos ser honestos nessa definição. O modelo não foi definido, vamos enriquecer o país. O modelo foi definido, e aliás o Primeiro-Ministro nisso foi muito honesto, num dos seus primeiros discursos, o que ele disse foi: temos que empobrecer. Toda a gente protestou muito e ele cumpriu. Ele prometeu que tínhamos que empobrecer e realmente empobrecemos. 1 em cada 4 é pobre. Pronto, portanto, empobrecemos. Ele cumpriu o seu desidrato. Não mentiu em campanha eleitoral. Neste aspecto, poderá ter mentido noutros, neste não mentiu. Disse que tínhamos de empobrecer e é verdade que empobrecemos. Agora, e é também por termos ficado mais pobres que agora parece que estamos a recuperar. Como é óbvio... Depois de bater no fundo. Aqui há 15 dias atrás, no falávamos falávamos exatamente nisso. Há um momento em que somos 10 milhões, já não dá para ter um PIB mais pequeno do que este. Portanto, vai começar a crescer de novo. Aqui... Nesse aspecto de que, de facto, empobrecemos, de facto, a política não foi definida para enriquecer. É bom termos esse ponto. Portanto, o plano não foi definido para isso. O plano foi definido para pagar as dívidas e os juros. Foi para isto que foi definido. Portanto, reduz o déficit, reduz a dívida para poder ir pagando os juros. Mas dito assim não parece um contrassenso? Vamos ficar mais pobres para poder pagar as dívidas? Sim, principalmente porque as pagamos aos ricos. E esse é um problema. Esse é o problema mais grave de todos. É um número muito fácil. Se somarmos todos os cortes que já levaram os pensionistas este ano, os deste ano, mais os que só vão levar depois das eleições. Portanto, porque a segunda tranche só entra depois das eleições, como é óbvio. Portanto, se somarmos estes dois, mais esta história do aumento para 3,5 dos descontos para a DSE. Dos descontos da DSE, são 700 mil euros. Então, são 700 milhões de euros, peço desculpa. São 700 milhões de euros que isto vai dar no fim do ano. O que pagamos de juros, ou vamos pagar de juros este ano, são 7 mil milhões. Portanto, estes cortes todos são 10% dos juros. Não é de abater a dívida, é dos juros. Não pode ser, não faz sentido. Não dá. A matemática aqui não funciona. Ou seja, tudo isto é para pagar 10% dos juros. Não tem lógica. Carlos Paz, vamos nesta altura começar a ver algumas das opiniões dos telespectadores que hoje, em resposta ao tema se há mais pobreza em Portugal, alguns já deixaram comentários na página do Diário Económico no Facebook e em resposta então a esta questão, se há mais pobreza em Portugal, Ivan Prateado escreve: perguntem aos abastados se há riqueza em Portugal. É então um comentário deste telespectador, Ivan Prateado, que deixa então aqui a sua opinião na página do Diário Económico no Facebook. Uma outra telespectadora também deixou a opinião na página do Diário Económico no Facebook, em resposta à mesma questão, se há mais pobreza em Portugal. Lourdes Lemos escreve: claro que há miséria em Portugal, até um cego vê. Então, mais um comentário de uma telespectadora, 2 telespectadores para quem a pobreza em Portugal parece ser uma questão óbvia. Carlos Paz, estamos aqui perante, enfim, 2 comentários até um pouco irónicos. Mas dizem verdade um e outro. Ok? Dizem verdade um e outro. E a gente pode pegar num e quando este telespectador diz perguntem aos abastados se há riqueza em Portugal, no fundo está a apontar o dedo às desigualdades. Também estão a aumentar as desigualdades. A Porsche bateu o recorde de vendas este ano. Em Portugal. A Porsche. Okay? Como toda a gente sabe, vende uns carros muito baratos. Baratinhos e que não custa nada a manter e que gastam muito pouco. Outra polémica suscitada esta semana é o facto de a fatura da sorte estar a dar carros topo de gama. Esse tema nem vou discutir. Esse tema é tão idiota. Ou seja, a ideia da fatura da sorte até é uma boa ideia. Ao contrário do que diz a maior parte dos comentadores, eu digo a ideia é uma boa ideia. Sortear automóveis é... do pior que se pode imaginar, é incutir nas pessoas o espírito consumista, que é o que não se quer, é incutir nas pessoas o espírito do quer uma coisa acima, o carro de alta cilindrada ou de alta gama. Não pode ser. É uma iniciativa inovadora, já houve outros países a fazer o mesmo. Exatamente, mas a verdade, por isso é que eu digo que a fatura da sorte até nem é errada. Agora, façam a coisa de outra maneira, porque assim
Fizeram tudo errado. Primeiro, a escolha dos automóveis como prémio. Segundo, nós temos automóveis fabricados em Portugal, nem sequer são automóveis fabricados em Portugal, portanto vamos importar para dar o prémio. E depois é óbvio que aqui é a história da mulher de César, que não basta ser para ser séria, também é preciso parecer. É óbvio que a primeira pergunta que as pessoas fazem é quem é que ficou com as comissões que a CIVA vai dar da venda dos 52 automóveis ou dos 58. É óbvio que é a primeira pergunta, porque já ninguém acredita. Porque é aquela marca e não outra qualquer. Ninguém acredita, já ninguém acredita que aquilo é limpo, não, aquilo foi para alguém ganhar um Audizito lá para casa. E porque é carros e não outra coisa qualquer. Exatamente, portanto, estamos num mundo louco, são raciocínios completamente loucos e, portanto, quando dizia o nosso espectador, abastados, a pergunta aos abastados se há riqueza, vamos à Quinta do Lago lá abaixo ao Algarve, vamos lá e vamos ver. Existe riqueza em Portugal. E é outro dos números que está escondido no relatório do INE, uma vez mais, está no meio das coisas, que pioraram os dois. Há dois rácios que o INE faz, o chamado 20-80 e o 10-90. O 20-80 é um rácio muito simples, é dizer quanto é que ganham a mais os 20% de pessoas sobre os outros 80%, e o 10-90 é os 10 sobre os 90%. Portanto, são dois rácios que mostram as desigualdades. E ambos são de desigualdades. As desigualdades grossas, digamos assim, e outras as desigualdades mais extremas. E ambos pioraram. Ambos. Ou seja, então, não só há mais pobres como há mais ricos. Claro. Os ricos são mais ricos. Não há mais ricos, os ricos estão mais ricos. E, portanto, há que olhar para tudo isto e dizer não serve o modelo. Eu hoje vou-me repetir muitas vezes, não serve o modelo. Não serve. Temos aqui a prova de que não serve o modelo. Carlos, outros números que é preciso também interpretar é o facto de o INE dizer que o risco de pobreza aumentou nos grupos etários mais jovens, dos 10 aos 17 e dos 18 aos 20, mas, de acordo com os números, o risco diminuiu para a população com mais de 65 anos. Qual é a sua interpretação nesta faixa etária? Há aí dois casos e é bom que a gente os toque. O primeiro, há uma razão positiva. Houve algumas pensões de regimes não contributivos que foram melhoradas, e foram as poucas que foram melhoradas, e essas ajudaram. Mas também há um outro número que ajuda e esse não me agrada nada. É o primeiro ano, aliás, já são 2 anos consecutivos, são os 2 primeiros anos em que a esperança de vida média portuguesa baixa. O que significa que há menos, vou ser muito bruto, há menos velhos pobres, morreram. Como morreram, já não são pobres. E essa já não tendência contam. Da diminuição da esperança média de vida já está incluída neste relatório do INE? Já diz respeito a estes anos? Está incluída, só que não está estudada. Este tema da redução da esperança média de vida digamos que, se quiser, é o principal indicador de desenvolvimento de um país ou não. E, portanto, significa que estamos a caminhar para uma sociedade subdesenvolvida. Se estamos a reduzir a esperança média de vida, significa que estamos a caminhar para uma sociedade subdesenvolvida. Atenção, cuidado com este número, por exemplo. Ainda estamos muito acima dos Estados Unidos, por exemplo, em que a esperança de vida é mais baixa que a nossa. Mas o sistema de saúde também é completamente diferente. Não tem. A razão é exatamente essa. Eles têm uma baixa esperança de média de vida porque não têm sistema de saúde. Porque só sobrevive quem tem dinheiro para pagar a saúde, basicamente. Ora, e cá, pelos vistos, é pelo caminho que estamos a seguir. E, portanto, é outro dos problemas que a gente devia pensar. E já agora, houve um outro comentário na página do Diário Económico que vale a pena pensar. A senhora diz com alguma ironia, uma senhora, e diz com alguma ironia que, claro que há miséria até um segue vê. Faça uma experiência que é horrível, mas faça a experiência e custa-lhe só uns momentos. Vá um dia à hora de jantar, por exemplo, ao Centro Comercial Vasco da Gama na Expo. E o que vai ver é a quantidade de pessoas que andam ali a passear à volta, atenção, bem vestidos, porque senão são afastados pelos seguranças, andam ali a passear à volta à espera de que as pessoas se levantem e deixem os restos nos pratos para se sentar a comer. Ok? Isto está-se a passar em Portugal. Isto é Portugal. Isso é pobreza escondida. Isso são pessoas que têm vergonha de ir pedir às pobreza do pior possível. Mas depois não saia do mesmo sítio. Espere pelas 11 da noite e vai ver quantas pessoas dormem na Gar do Oriente, naqueles bancos da Gar do Oriente de cimento. Ou seja, ao frio e à chuva, porque ali chove, dentro da Gar do Oriente chove. E, portanto, é um país de miséria. Aquele que criámos é um país de miséria. Eu diria, não foi para isto. Não faz sentido. Não faz sentido. Há que pararmos e dizer este modelo não serve.
Carlos, a interpretar o outro número, quando se diz que o risco de pobreza aumentou nos grupos etários mais jovens, estamos a falar de jovens, de crianças, jovens adultos até aos 20 anos. Isto significa que, no fundo, são estas, as famílias destas crianças, que estão a ficar mais pobres. São, e esse é um problema demográfico muito complicado. Por razões culturais e educacionais, se quisermos, formação e formação cívica, o que se está a passar é que não há natalidade em pessoas do seu extrato cultural, do seu extrato educacional, não há natalidade, porque as pessoas pensam duas vezes. Eu não tenho ordenado suficiente, eu não sei por quanto vou ter, não vou ter filhos. Mas saem cada vez mais tarde de casa dos pais. Ou não saem, por simplesmente. Mas continua a haver natalidade nas classes mais baixas. Famílias monoparentais, casos das gravidezes aos 12 anos e aos 14 anos e aos 16 anos. Portanto, disto continua a existir. E esta não reduziu. O que reduziu foi a natalidade no outro extrato. A deste extrato não reduziu. O que significa que a percentagem de crianças pobres tende a aumentar. Porque, se há menos crianças ricas ou remediadas a nascer e as mais pobres continuam a nascer, a verdade é que às tantas a percentagem inverte. E, portanto, aumenta de facto a pobreza nas crianças. E no caso dos jovens é mais grave do que isto. É um outro número que é importante olharmos. Nós há 15 dias atrás falámos de uma coisa que se chamava desemprego estrutural e que eu disse, atenção, que há 600 mil portugueses que hoje estão desempregados que nunca mais terão um emprego. Mas dou-lhe um número pior ainda. É que se olharmos os números com cuidado, há 100 mil dos atuais desempregados que são jovens que nunca tiveram emprego e nunca terão um emprego na vida. Um emprego normal. Vão arranjar um emprego de vez em quando de lavar uns carros, de servir um café à hora do almoço ou no verão ir fazer uma esplanada ou uma praia. E às vezes empregos nem sequer são legais, empregos na economia paralela. A grande maioria. Há 100 mil pessoas neste momento, há 600 mil que nunca terão emprego, nunca mais, e dessas 600 mil, há 100 mil que nunca tiveram, nem nunca terão um emprego na vida. Isto é de loucos. Na sociedade em que estamos, é completamente louco. E aí já está retirado o fator da imigração? Já, porque, vamos lá ver, esse é outro dos problemas, é que, quando se fala de imigração, recuemos aos anos 60. Recuemos aos anos 60 e à primeira grande fase da imigração portuguesa. A primeira grande fase da imigração portuguesa ocorre nos anos 60 e ocorre em pessoas das aldeias muito pobres e que foram completamente às escuras para o mundo. Hoje, esse fenómeno já não se passa muito. Hoje é uma imigração mais educada. E essa imigração mais educada tem um problema. Para já vai e não volta. Começa por aí e, do ponto de vista económico, gastámos uma série de dinheiro a formar estas pessoas, foram-se embora e não voltam mais. Mas pior é que aquilo que nos anos 60 existia, que eram umas pequenas redes de um tipo que tinha uma carrinha que passava a salto a fronteira, levava meia dúzia de tostões para passar o desgraçado a fronteira e pós deixar dentro de uns bidões em Paris, o famoso bidonville. A verdade é que hoje há redes montadas piores, de negreiros absolutos. Há redes montadas de escravidão a sério. Basta ver como é que estão a viver trabalhadores portugueses da construção civil, por exemplo, na Suíça, por exemplo, no Luxemburgo ou, por exemplo, em França. E, portanto, hoje essa exploração é muito séria, o que significa que não podemos contar com essa imigração, até porque há um problema muito sério. Os nossos principais receptores de imigração no passado, que foram a França, a Alemanha e os Estados Unidos, têm neste momento níveis, a França e a Alemanha nos Estados Unidos não, mas a França e a Alemanha têm níveis de desemprego que nunca tiveram. E, portanto, se têm níveis de desemprego muito alto, também não vão receber os imigrantes. Ou seja, esta história de que estamos a sair, e estamos de facto aos 100 mil por ano... E outros países que poderiam até receber imigrantes, muitas vezes têm leis proteccionistas, por exemplo, o Brasil. O caso do Brasil ou o caso de Angola. São os dois melhores exemplos. E no caso de Angola, é um caso muito particular, estamos a falar de birra de Estado. Ou seja, é um caso em que bastava o governo português sentar-se com o governo angolano e chegariam a algum ponto. Não chegam porque convém não chegar, é birra de Estado e andamos todos a brincar aos vistos. Mas a verdade é que esses países ainda têm lugar. Mas os outros que eram da imigração convencional já não têm. E acha que a nível de diplomacia com o Brasil também se poderia fazer um esforço maior até aproveitar estes eventos? Pode. O grande problema começa a residir aí, que é dizer que se eu já estiver muito pobre, já nem dinheiro para emigrar tenho. Ou seja, eu emigro até um determinado patamar de pobreza. A partir daí, nem dinheiro para comprar a viagem tenho.
Portanto, não há hipótese, nem dinheiro para aceder à internet para ver onde é que há um anúncio de um emprego em qualquer lado. Não tenho, vou-me pôr na mão dos negreiros. Portanto, é um problema social severíssimo que se está a passar a esse nível. E, portanto, e com estes números que o INE nos diz, ok, está toda a gente cada vez mais pobre, pior ainda. E, portanto, o que vai acontecer é, literalmente, vamos cá ficar, e os que vão ficar são os desempregados, os pobres, os velhos a morrer mais cedo. Pá, mudem o modelo não, como eu dizia, é a 10ª vez que vou repetir, o modelo não serve. Carlos, vamos ver mais um comentário de uma outra telespectadora que enviou um e-mail aqui para o Assembleia Geral em resposta à nossa questão se há mais pobreza em Portugal. Helena Alves escreve: no ano letivo de 2004-2005 estagiei num banco alimentar de uma paróquia na periferia de Lisboa e já nessa altura as filas para recolherem comida eram enormes. Se na altura ainda não estávamos em crise e a situação de pobreza já era grave, agora então estamos em situação de apocalipse. E como pode não haver mais pobreza se para os nossos governantes tudo o que importa são números? Então a opinião desta telespectadora é um excerto da opinião desta telespectadora que enviou um e-mail aqui para o Assembleia Geral. Vamos já de seguida ver um outro e-mail enviado por outra telespectadora em resposta à nossa questão se há mais pobreza em Portugal. Fernanda Teixeira escreve: sempre houve pobreza em Portugal. O que me preocupa agora é um novo fenómeno. As pessoas que têm trabalho, com sorte, mas não ganham o suficiente para viver ou sobreviver. É então a opinião desta telespectadora que enviou o e-mail aqui para o Assembleia Geral. Carlos Paz, temos aqui um exemplo de um caso, de um excerto de uma telespectadora que trabalha na área social e que diz que já naquela altura havia filas enormes de pessoas para pedir comida. E aqui pergunto eu, será que se coloca o problema de as próprias pessoas que têm coragem, por assim dizer, de procurar ajuda, se calhar às vezes vão bater à porta de associações que já não os podem ajudar, porque as próprias associações já estão sem capacidade para dar resposta. Estão pelas costuras, já não dá. Já não dá. E se falar com o Sr. Presidente da União das Misericórdias, é isso que ele lhe diz, o Manuel Lemos diz-lhe isso diretamente. A própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que apesar de ter as receitas do jogo, e portanto é muito mais confortável em termos financeiros, também já tem problemas a este nível. A maioria das EPSS que ajudam o que podem ajudar, mas estamos a ajudar, estamos a mitigar a fome. Mitigar a fome, eu tinha um amigo que hoje dizia, numa brincadeira de Facebook, dizia exatamente isso. Dizia que depois do empréstimo da Troika vamos precisar do empréstimo de comida. Que é verdade, é miserável, mais miserável do que isto é impossível, mas é verdade. E portanto, não admiro o que essa espectadora dizia, aliás, é verdade, coincido com o que eu estava a dizer, ou seja, que esses índices a partir de 2006, 2007, eles estabilizaram em determinado momento e agora começaram a piorar todos outra vez. Carlos, nesse aspecto da fome, quem vive no interior ou quem tem um pedaço de terra poderá, de alguma forma, lidar melhor com... Pode. A agricultura de subsistência, aliás, estes números não são mais graves. Ou pior, os números não espelham isso. A catástrofe social, ou como a senhora lhe chamou, o apocalipse, como chamou num dos e-mails, a catástrofe não é uma catástrofe ou um apocalipse, porque em muitas dessas zonas do interior, onde os níveis de pobreza são elevadíssimos, existe a chamada agricultura de subsistência. E, portanto, a pessoa tem o cantinho onde faz umas batatas, onde faz umas couves, onde faz uns tomates que depois troca com umas batatas da vizinha que faz batatas. E, portanto, há ali uma agricultura de subsistência e as pessoas vão se amparando umas às outras. E há uma tentativa até de regresso à agricultura até pelas camadas mais jovens. Marta, é verdade, é verdade. Mas isso era a aldeia de Valhelhas, que é uma aldeia na Serra da Estrela ao pé da Guarda, em 1964. Não é a aldeia de Valhelhas em 2014, não pode ser. Então estes 50 anos serviram para quê? Para que serviram? Para voltarmos outra vez a viver em 1964? Não pode ser. É verdade que era assim em 1964. É verdade. Debaixo do tenebroso Salazar, como se dizia. É verdade. Mas não pode 50 anos depois, 40 de sistema democrático, 30 de União Europeia, se quisermos, 10 de euro. Não pode. Não podemos voltar a 1964, a aldeia de Valhelhas, em que a malta vai, mata o porco e divide pelos amigos, para depois, daqui a um mês, mata o outro e divide pelos amigos, e assim sucessivamente. Não pode.
Carlos, outra telespectadora chamava a atenção para aquela questão que já falámos aqui no início, que é o novo, por assim dizer, o fenómeno mais recente dos novos pobres. Estamos a falar aqui de 500 mil, praticamente, de pessoas que têm trabalho, mas que esse trabalho não chega para subsistir. Portanto, como o Carlos dizia há bocado, no fundo estamos aqui a falar de subemprego, de emprego precário, de uma degradação do mercado de trabalho. Esse é como eu disse ao início e vou repetir-me, esse é o pior de todos os dados que vem nesse relatório. De todos os dados que vem no relatório, o pior é esse. Mas ainda continuamos a ouvir as instituições internacionais a dizer que é preciso flexibilizar mais o mercado de trabalho. Quer dizer, eu vou confessar-lhe uma coisa. Eu sou muitas vezes convidado para o orador de seminários, de workshops, de palestras, de coisas desse género, em que estão muitas dessas pessoas que também aparecem nas televisões e nos jornais a dizer esse tipo de coisas. Eu tenho tido uma sorte bestial, porque confesso-lhe que nestes últimos 3 ou 4 dias, desde que saiu este relatório do INE, nestes últimos 3 ou 4 dias, se tivesse estado numa dessas sessões e que alguém tivesse tido a lata, a suprema lata, de dizer isso à minha frente, as coisas tinham virado azedas. Mas tinham virado, levava com uma cadeira em cima, no mínimo. Portanto, não pode ser, quer dizer, as pessoas têm que ter um bocadinho de consciência no que estão a dizer. Não pode, já não pode ser. Não como tem já tenho lógica. dito aqui várias vezes, Carlos, são modelos que funcionam no Excel, mas que não funcionam na realidade. Exatamente. No Excel funciona, dá 7,2 mil milhões de euros para juros. No Excel funciona. Ou seja, os juros a gente está a pagar. Mas não chega, não serve. Inclusive, há um dado, a maior parte das pessoas não sabe. A nossa dívida pública, a que hoje temos como dívida pública, há uma parte que não é verdadeira. Há uma parte, são cerca de 20 mil milhões de euros, que o Estado tem guardado para esta tal saída limpa. Ou seja, para evitar de ter de ir aos mercados, há um dinheiro guardado. Esse dinheiro custa-nos 2 milhões de euros por dia, 700 milhões de euros por ano. Okay? É 10% dos juros. Este dinheiro é mais do que aquilo que se está a tirar aos reformados e pensionistas este ano, por exemplo. Carlos, a prosseguir com esta consolidação orçamental, porque até às próximas eleições, até ver, vamos ter este governo, vamos ter o programa da Troika, vamos ter de prosseguir com a consolidação orçamental. Como é que se conjuga esta necessidade de consolidação orçamental com a necessidade de dar resposta a estes números da pobreza, de dar apoio social a estas pessoas? Não conjuga, não quadra. É um modelo que nem no Excel consegue quadrar, ok? Não quadra, já não tem maneira. O que vai acontecer daqui até às eleições de 2015, o que vai acontecer é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Ou seja, nós temos neste momento 20 mil milhões guardados, estes 20 mil milhões vão abatendo dívida e vamos deixando de ter os juros desta dívida. Este dinheiro, esse não tendo os juros dessa dívida, o que vai acontecer é que vai permitir, muito próximo das eleições, fazer pequenas operações pontuais. Essas pequenas operações pontuais vão mascarar um bocadinho isso e depois das eleições voltamos todos à mesma história, outra vez. E, portanto, mas ainda hoje saíram dados do Banco de Portugal com projeções de crescimento para a economia nos próximos 3 anos. Isto é quase como dizia o líder do PSD, não, mas uma figura que agora não me recordo do PSD, o Luís Montenegro, obrigada, que dizia que o país está melhor, as pessoas estão piores. Portanto, as pessoas estão a empobrecer, mas o país vai está crescer. Melhor. O país vai crescer, vai e nas pessoas vai-se notar. Pela primeira vez vai-se notar nas pessoas. Porquê? Já aqui também uma vez dissemos isso. O flagelo maior é o desemprego. E a verdade é que um desempregado tem um determinado custo para o Estado enquanto desempregado e tem uma produção zero. Nós dizemos que temos de apoiar os setores transacionáveis, tanto para exportar, para fazer isto tudo, ao mesmo tempo que dizemos que não trabalhar nos não transacionáveis. São estes, eu vou só lembrar, a restauração, comércio e construção civil são os 3 maiores, são só os 3 maiores empregadores. E, portanto, como agora vem o novo plano de investimentos da União Europeia, que há que concretizar até às eleições de 2015, e, portanto, vamos lançar umas novas estradas, umas novas autoestradas, umas novas vias férreas, um alargamento de portos, até um trambolho que vão fazer na Trafaria, a dizer que é um porto de águas profundas em Lisboa. Portanto, vão lançar tudo isto. É óbvio que ao lançar tudo isto vai haver dinheiro na economia e vamos pôr pessoas a trabalhar. Pondo as pessoas a trabalhar,
as pessoas têm mais rendimento, gastam mais, se gastam mais, o Portanto, IVA graças funciona. aos fundos vai haver uma ilusão de criação de riqueza. Ilusão, pura ilusão. Vamos pagar depois à frente, outra vez. Carlos Paz, chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada pela sua análise habitual aqui à quarta-feira. Antes do fecho deste programa, damos-lhe conta que esteve a decorrer uma votação no site do Económico, em www.economico.pt. A resposta à pergunta se há mais pobreza em Portugal, 84% das pessoas que votaram dizem que sim, 16% dizem que não. Portanto, uma larga maioria considera que, de facto, há mais pobreza em Portugal. É o ponto final deste Assembleia Geral, como habitualmente regressa amanhã, pouco depois das 5 da tarde, já a seguir todas as notícias no Grande Jornal. Boa tarde, até amanhã.